Você já tropeçou na mesma pedra, no mesmo erro, como se estivesse vivendo em looping? Já se pegou dizendo, eu não acredito que fiz isso de novo? Então escuta com atenção. O problema pode não ser a pedra no caminho, mas o jeito que você insiste em caminhar. Hoje vamos falar sobre por que você continua cometendo os mesmos erros e, mais importante, como parar de repeti-los através dos conhecimentos adquiridos com filosofia estoica. E antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua recebendo conteúdos que fortalecem sua mente e te ajudam a viver com mais inteligência emocional. Agora, vamos direto ao primeiro ponto. Primeiro ponto. O problema não está fora, está dentro. Não é o universo conspirando contra você. Não é o azar. É o piloto automático da sua mente. A verdade é que a maioria das decisões que tomamos todos os dias são baseadas em padrões inconscientes. Segundo estudos da neurociência, mais de 90% dos nossos comportamentos são automáticos, guiados por hábitos, crenças e experiências passadas. E é justamente por isso que você continua tomando as mesmas decisões, mesmo sabendo que elas não funcionam. A filosofia estoica nos alerta. Se você não observa os seus próprios padrões, viverá repetindo decisões sem consciência. Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é aqui que está o ponto. Se você não revisa o que pensa, sente e faz, acaba vivendo no modo repetição. Sabe aquela sensação de estar preso em um ciclo? De repetir os mesmos erros, atrair as mesmas pessoas, viver as mesmas frustrações? Isso não é azar. Isso é programação mental. Muitas vezes buscamos soluções fora. Culpamos o governo, o clima, a infância, o ex, o chefe. Mas a mudança verdadeira começa quando a gente vira o foco e olha para dentro. O problema não é o mundo, é como você reage a ele. Os estoicos defendiam que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos total responsabilidade sobre como reagimos a eles. Preste atenção, porque isso aqui é poderoso. A partir do momento em que você entende isso, para de desperdiçar energia tentando mudar o que está fora e começa a transformar o que está dentro. A psicologia cognitiva moderna também reforça essa visão. Nossos pensamentos moldam nossas emoções e nossas emoções moldam nossas ações. Se você acredita que não é capaz, que nunca dá certo, que ninguém te valoriza, sua mente vai agir como se isso fosse verdade. E o pior, você vai criar situações que confirmem essa crença. É o chamado viés de confirmação. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. E tudo começa com consciência. A partir do momento em que você percebe o padrão, você tem o poder de mudá-lo. Agora eu te convido a refletir sobre o que você está repetindo. Quais decisões você tem tomado no modo automático? Onde você precisa despertar? Assumir essa responsabilidade pode ser desconfortável no início, mas é libertador, porque ao invés de ser refém das circunstâncias, você se torna protagonista da sua própria vida. E esse é o primeiro passo para romper o ciclo e construir um caminho de verdade, com escolhas conscientes e resultados reais. Agora imagine a história de Daniela. Sempre dizia que só atraía homem complicado. Era o tipo de pessoa boa de coração, esforçada, batalhadora, mas que vivia entrando em relacionamentos sem futuro, fadados ao fracasso. O padrão se repetia. Começava bem, tudo parecia perfeito, mas logo surgiam os mesmos sinais. Ciúmes exagerado, controle, palavras duras. E Daniela se via novamente presa em uma relação que sugava sua energia. As amigas a alertavam. Você precisa parar de aceitar migalhas. Mas a resposta dela era sempre a mesma. Dessa vez é diferente. E não era. Até que um dia, após o fim de mais um relacionamento conturbado, Daniela decidiu fazer terapia. E foi ali, ouvindo uma pergunta simples da psicóloga, que tudo começou a mudar. Você já parou para pensar por que aceita tão pouco, mesmo sabendo que merece mais? Foi como se uma cortina tivesse sido puxada. Daniela começou a enxergar que, na verdade, havia crescido com a ideia de que precisava agradar para ser amada. Desde pequena, tinha aprendido a se silenciar, a não incomodar, a colocar as necessidades dos outros acima das suas. Era isso que ela repetia em cada relação. Tentava merecer amor,
se anulando. O problema nunca foi a sorte, os outros ou o universo. Era o programa mental rodando no fundo da mente dela, ditando tudo sem que ela percebesse. A partir dali, ela começou um processo de reconstrução interna. Aprendeu a colocar limites, a ouvir mais a si mesma do que as expectativas alheias. E aos poucos, foi quebrando o ciclo. Pela primeira vez, ficou solteira por opção e feliz. E quando um novo relacionamento surgiu, ela estava inteira, não mais carente de validação, mas consciente do seu valor. Daniela entendeu uma das maiores verdades estoicas. A mudança que você espera do mundo começa quando você muda sua forma de pensar. Segundo ponto, os ciclos que você repete. Você sabe quais decisões está tomando no automático? Quantas escolhas você faz sem nem perceber, apenas porque está acostumado? A ciência tem uma explicação para isso. Nosso cérebro é programado para economizar energia. Ele busca padrões já conhecidos para reagir rapidamente. Isso é útil para tarefas simples, mas se torna um problema quando esses padrões nos mantêm presos em ciclos que nos prejudicam. Esse comportamento automático tem nome: homeostase psicológica. É um mecanismo de estabilidade mental que nos mantém próximos do que já é familiar, mesmo que o familiar seja ruim. Isso explica por que você continua voltando para aquela relação tóxica, procrastinando tarefas importantes ou se sabotando em momentos decisivos. Você diz que vai mudar, mas faz tudo igual. Cria promessas no domingo à noite e quebra na segunda de manhã. E aí vêm as justificativas. Eu funciono melhor sob pressão. Agora vai ser diferente. Essa é a última vez. Mas não é. Você está repetindo uma história que já conhece o final. E é aqui que entra o ponto central: a autossabotagem disfarçada de lógica. O cérebro cria narrativas para manter você no lugar. A psicologia chama isso de racionalização, que é o ato de justificar comportamentos errados, para não lidar com a verdade desconfortável de que você está se autolimitando. Os estoicos alertavam: nada muda enquanto você se recusa a ver o que está te prendendo. A liberdade exige consciência, e consciência exige coragem. Coragem para admitir que não são os outros, nem o mundo e nem o azar. São suas próprias escolhas inconscientes, repetidas como um roteiro já ensaiado. A boa notícia é que todo ciclo pode ser quebrado, mas isso exige uma decisão intencional de sair do automático e entrar no estado de presença, de olhar para cada escolha com mais clareza, de mudar não apenas o comportamento, mas a mentalidade por trás dele. Uma técnica simples é começar a anotar suas decisões recorrentes e se perguntar: isso está me levando aonde eu quero ir? Essa reflexão diária, mesmo que pareça pequena, pode revelar padrões profundos que você nem sabia que estavam ali. No final, você não está preso a um destino, está preso a uma forma de pensar. E a chave para sair do ciclo está em assumir o volante da própria mente. Pense na história de Carlos Eduardo. Durante o dia, trabalhava em um mercado, mas seu sonho sempre foi passar em um concurso público. Todos os meses dizia a si mesmo que começaria a estudar segunda-feira. A segunda chegava, ele prontamente começava. Mas quando chegava na terça, já desistia. Isso se repetiu por meses. Ele culpava o cansaço, o trabalho, a rotina. Até que percebeu: o problema não era o plano. Era a falta de disciplina silenciosa que começa com pequenas escolhas. Carlos entendeu que precisava parar de idealizar mudanças e começar a construí-las, dia após dia, com constância. Só assim ele conseguiu sair do ciclo de promessas não cumpridas e, pela primeira vez, manteve o foco até o fim do mês. A diferença não foi a estratégia, foi a mentalidade. Terceiro ponto: a zona de conforto é uma prisão disfarçada. Ficar parado é confortável, é familiar, dá uma sensação de segurança. Mas a verdade é que esse conforto muitas vezes é uma armadilha. É como estar com o carro ligado no ponto morto. O motor está funcionando, mas você não sai do lugar. Você sente que está fazendo algo, mas na prática está estagnado. A filosofia estoica ensina que o crescimento não acontece onde está tudo tranquilo, mas sim no desconforto, no atrito, no movimento. Marco Aurélio dizia: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Ou seja,
é justamente o que parece difícil que mais te fortalece. A neurociência confirma isso. O cérebro humano foi moldado para buscar conforto, rotina, previsibilidade. Mas ao permanecer sempre nesse lugar morno, sem desafios, sua mente entra em declínio. Você começa a evitar riscos, perde criatividade, deixa de evoluir. E o pior, você começa a se acostumar com o pouco, a aceitar relacionamentos mais ou menos, empregos que não te desafiam, amizades rasas, sonhos adormecidos. Tudo porque sair disso parece incômodo demais. A sua zona de conforto, sem perceber, vira uma prisão emocional onde o medo da mudança é o carcereiro. Os estoicos entendiam que a virtude nasce da superação, que viver de forma plena exige sair da superfície e mergulhar no desconforto do autoconhecimento, da responsabilidade, do esforço diário. Você não precisa fazer grandes revoluções para começar. Pequenas escolhas diferentes todos os dias já são suficientes para empurrar as paredes dessa prisão invisível. Pode ser levantar um pouco mais cedo, dizer um não que você costuma evitar, iniciar uma conversa difícil ou encarar uma tarefa que você vive adiando. Cada pequeno passo fora da zona de conforto é um ato de liberdade. E quanto mais você se move, mais percebe que o conforto de verdade não está em permanecer parado, mas em crescer, aprender e se ver avançando. A zona de conforto parece segura, mas te cobra um preço alto, o da sua evolução. E a pergunta que fica é: você está disposto a pagar esse preço ou vai começar a se movimentar, mesmo que devagar, rumo ao seu potencial? Quarto ponto: medo e culpa, os emocionais invisíveis. Você erra, se culpa e paralisa com medo de errar de novo. E o ciclo se repete. O medo te trava, a culpa te afunda. Mas o pior é que você começa a acreditar que merece esse sofrimento. Os estoicos nos lembram: a verdadeira força não está em não sentir medo ou culpa, mas em não ser governado por eles. O medo, quando não é enfrentado, se transforma em paralisia. Você se cala em reuniões, deixa de tentar coisas novas, evita conversas importantes. A culpa, quando mal administrada, vira uma âncora emocional que te impede de seguir em frente. E quando essas emoções se tornam rotina, você nem percebe mais o quanto está preso. A psicologia moderna mostra que o medo é uma resposta natural a qualquer situação desconhecida. Mas quando ele se torna crônico, ele molda nossas decisões. Já a culpa, que poderia ser uma oportunidade de aprendizado, se transforma em punição constante. O cérebro associa a dor emocional à tentativa de evitar novos erros, mas isso bloqueia a sua capacidade de crescer. A filosofia estoica propõe encarar seus erros de frente, mas sem o peso do castigo. É reconhecer que falhar faz parte da jornada, mas que se arrastar por culpa não é nobre, é improdutivo. Imagine um guerreiro que cai na batalha. O que o torna forte não é fingir que não caiu, nem se culpar pelo tombo. É levantar, olhar para o erro com honestidade e ajustar a estratégia. Isso vale para você também. A cada queda, existe a chance de aprendizado, mas só se você estiver disposto a olhar com clareza, sem se esconder nem se sabotar. Portanto, na próxima vez que o medo tentar te impedir ou a culpa quiser te aprisionar, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? O simples ato de trocar o castigo pela reflexão já é um passo gigantesco rumo à maturidade emocional. Liberte-se da prisão invisível que essas emoções podem criar. Sentir é humano. Reagir com consciência é sabedoria. Quinto ponto: quebre o ciclo com a pausa reflexiva. Pausar é poderoso, e mais do que isso é necessário. Em um mundo que valoriza a pressa, parar para refletir virou quase um ato de rebeldia. Mas talvez seja justamente isso que você precisa para mudar de vida. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que fez no impulso? Quantas decisões você tomou sem pensar, apenas repetindo o que sempre fez, e depois se viu no mesmo lugar de sempre, com as mesmas consequências? A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força não está em reagir, mas em escolher como reagir. A pausa reflexiva é o momento em que você quebra o fluxo automático do comportamento. É o espaço entre o estímulo e a resposta. É quando você se pergunta:
Estou repetindo um erro antigo ou fazendo algo novo? Essa pergunta simples tem o poder de interromper ciclos que duram anos. A neurociência também comprova isso. Quando você interrompe o impulso e reflete antes de agir, ativa áreas mais racionais do cérebro, como o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões conscientes. Ou seja, parar por apenas alguns segundos já muda a rota. Os estoicos chamavam isso de viver com intenção. Eles acreditavam que, ao agir com clareza e propósito, nos tornamos mais livres. Liberdade não é fazer o que quiser, é ter controle sobre si mesmo para fazer o que é certo. E esse controle começa com a pausa. Você não precisa de grandes estratégias, precisa de pequenas interrupções conscientes ao longo do dia. Antes de responder uma mensagem no calor da emoção, pare. Antes de repetir aquele velho comportamento que você sabe que machuca, respire. Antes de se sabotar de novo, reflita. A pausa é um espaço de poder. Ela permite que você mude o rumo, tome decisões melhores e rompa com o velho roteiro que você já decorou de tanto repetir. A pausa transforma reações em respostas, e respostas conscientes mudam destinos. Na próxima vez que se ver prestes a repetir um velho erro, lembre-se disso. O tempo que você leva para respirar fundo pode ser o tempo que vai salvar você de mais um tropeço. A pausa é pequena, mas o impacto é imenso. Sexto ponto: mude a narrativa interna. Você não é um fracasso. Você está apenas preso em uma história que precisa ser reescrita. Muitas vezes, a maior prisão não é a realidade, mas o que você acredita sobre si mesmo. E essas crenças repetidas todos os dias moldam a sua identidade, seus comportamentos e suas escolhas. Quando você diz "isso sempre acontece comigo" ou "eu sou assim mesmo", está reforçando uma narrativa que talvez nem seja sua, mas que foi construída com base em experiências passadas, traumas antigos ou até falas que ouviu durante a vida. E quanto mais você repete essas frases, mais verdade elas se tornam dentro de você. O cérebro funciona como uma máquina de confirmação. Ele busca, no mundo externo, evidências daquilo que você acredita internamente. A psicologia chama isso de identidade narrativa. A forma como contamos a nossa própria história determina como vivemos. Se você se enxerga como alguém sempre azarado, limitado ou fracassado, suas ações vão inconscientemente seguir esse roteiro. É por isso que mudar o discurso interno é tão poderoso. A filosofia estoica nos ensina que não somos definidos pelo que nos acontece, mas por como interpretamos o que nos acontece. Marco Aurélio escreveu: "Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua percepção dela. E isso você tem o poder de mudar." Então, em vez de dizer "isso sempre dá errado comigo", que tal mudar para "o que isso está tentando me ensinar"? Em vez de se rotular como alguém que não consegue, experimente dizer "eu estou em processo de evolução". Parece simples, mas essa mudança de linguagem tem um efeito direto no seu comportamento e na sua confiança. Reescrever sua narrativa interna é como mudar o GPS da sua vida. Se você seguir repetindo as mesmas rotas mentais, vai continuar parando nos mesmos lugares. Mas se ousar reprogramar, ainda que com pequenas palavras, os caminhos e destinos também começam a mudar. E lembre-se, você não precisa de permissão para mudar. Você só precisa começar a se contar uma nova história. Uma que honre quem você é e quem pode se tornar. Errar não é o problema. Repetir sem aprender, sim. Os estoicos nos lembram: você é livre no instante em que assume responsabilidade pelas suas escolhas. Você não nasceu para viver no modo repetição. Toda vez que você decide fazer diferente, mesmo que doa, você está mudando o final da sua história. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para dar esse passo. Não ignore isso. Então, da próxima vez que vir a pedra no caminho, não tente empurrá-la com o pé. Pare, olhe, desvie, aprenda, cresça e evolua. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho aprender com meus erros. E não sai sem se inscrever no canal. Aqui você aprende a viver com mais consciência e sabedoria.
Vai aparecer na sua tela agora mesmo uma sugestão de vídeo que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Nos vemos lá!